Graça e paz, queridos. Bem-vindo ao nosso canal Vida, Fé e Propósito. E hoje, com o tema Crescendo Juntos, a importância do desenvolvimento pessoal e do casal para o matrimônio. Utilizando a mesma abordagem de todos os vídeos, onde vamos ler o texto sagrado, a Bíblia, encontrar a relevância de cada verbo e assim encontrar os princípios que nortearam aquele povo e o que aqueles princípios falaram aquele povo naquela época e trazer esses princípios à nossa realidade contemporânea. E assim desenvolver a nossa vida, firmar a nossa fé e caminhar para um propósito, para o louvor da glória de Deus. Hoje vamos utilizar Efésios no capítulo 4, então abre sua Bíblia, acesse sua Bíblia. Vamos lá, Efésios capítulo 4, a partir do verso 14. Então, já está aí na sua tela, mas é importante, se você tiver uma Bíblia, né, faça anotações. Aqui a gente gosta de anotar tudo, né, deixar grifado, para que esse exercício, né, de escrever, de decorar, possa aos poucos, né, entrar na sua mente para que possa mudar a sua cosmovisão, tá bom? Então, abrindo a sua Bíblia aí, Efésios capítulo 4, já está na sua tela aqui, ó, verso 14 em diante. Acompanhe com a gente aí a leitura do texto bíblico, que diz assim: o propósito é que deixemos de ser como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas ou jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina, pela astúcia e pela esperteza de homens que induzem ao erro. Vamos nos concentrar agora nesse verso 15 em diante, tá bom? Que diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo, em amor, à medida que cada parte realiza a sua função. Bem, queridos, olhando aqui o texto, vamos observar um pouco o contexto desses versos. É bem interessante que a carta aos Efésios, ela é um resumo da carta aos Romanos, é uma carta escrita por Paulo. E da mesma forma que em Romanos, os primeiros capítulos, Paulo desenvolve toda a doutrina, aqui em Efésios temos o mesmo estilo. No capítulo 1º, 2º e 3º, Paulo desenvolve a doutrina cristã, o Evangelho. Ele começa já lá no capítulo 1º, falando que foi Deus Pai que decretou todas as coisas, o Filho que executou o decreto do Pai e o Espírito Santo que selou essa obra redentora em nossos corações. Diante dessa narrativa, ele vai até evidenciar que somos salvos pela graça e não por obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aprendemos ali que é por esse motivo que Paulo continua orando, para que possamos crescer no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A partir do capítulo 4, ele nos chama a atenção para responder essa eleição com obediência. E essa obediência é mudando a nossa cosmovisão de mundo e a nossa prática diária. Aqui, já no capítulo 4, a partir do verso 14, vamos perceber algumas nuances, que ao apossarmos desses conceitos, desses princípios, os primeiros beneficiados somos nós. É bem interessante que o Senhor, Ele é Rei sobre nós, Ele é o nosso Deus, Pai, Criador de todas as coisas, mas devemos entender que quando obedecemos ao Senhor, o primeiro beneficiado somos nós, diferente do rei humano, né? Diferente do imperador, que quando os súditos obedecem, o primeiro benefício é para o rei, para o imperador. No reinado do Senhor, quando obedecemos os seus decretos, os primeiros a ser beneficiados somos nós. E aqui vamos observar
que o propósito é que deixemos de ser como crianças. É bem interessante que aquilo que vai ser abordado agora vai nos separar dos garotos, dos homens, as garotas, das mulheres. Como é importante, amadas irmãs, o desenvolvimento pessoal. Isso nos faz crescer, amadurecer. O amadurecimento não é o acúmulo de experiência. Na verdade, o amadurecimento é o acúmulo de conhecimento aplicado. Amadurecer é aplicar conhecimento. Que você pode ver muitas pessoas que têm um acúmulo de experiências infantis e continuam na mesma situação. Aqui Paulo vai trazer para nós o propósito é que deixemos de ser como crianças. E aí, o que é esperado, né, de uma criança quando a gente fala sobre conhecimento de Deus? Né? As crianças são levadas de um lado para o outro, elas de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina. Então, chega uma doutrina nova, uma modinha nova, as crianças estão ali, né? Paz e amor, né? Porque elas são frágeis no seu conhecimento, ela não tem uma clareza de propósito, não tem uma fé ainda firme e quanto mais, ou seja, então por isso vivem uma vida tão turbulenta e são colocadas na verdade nas mãos de homens que as induzem ao erro. Por isso o nosso chamado é tão importante e aí a gente vai tratar isso a partir agora do verso 15, tá bom? Crescendo juntos, a importância do desenvolvimento pessoal e do casal. Vamos lá? Bem, no verso 15 diz, antes seguindo a verdade em amor. Quero deixar para vocês que a nossa motivação em crescer em conhecimento deve estar baseada aqui, ó, no amor. Isso mesmo. Veja, enquanto a motivação do mundo aí fora, ela é baseada no benefício, na ganância, baseada na vanglória, devemos entender que devemos conhecer a Deus e procurar se desenvolver baseado, motivado no amor. Isso faz toda a diferença, isso nos protege de nós mesmos. Então, o texto já nos chama antes seguindo a verdade em amor. A motivação para adquirir conhecimento está no amor. Motivados no amor, ele nos chama para que cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo. É bem interessante que já vamos abordar no original esse verbo cresçamos. O verbo cresçamos está num tempo verbal que nós não temos aqui no português, que seria um presente contínuo. Esse tempo no grego é um presente contínuo num modo concreto, ou seja, quando Deus nos chama para crescer nele, não é algo pontual, não é só baseado numa experiência passada, não é só baseado em momentos, mas sim que devemos caminhar constantemente buscando nele conhecimento e graça. Então, é muito comum nós entrarmos no matrimônio ou dentro de um relacionamento social, né? Que a gente acredita que o casamento é um fim em si mesmo. Não, na verdade, o casamento ele é um portal. Na verdade, ele é uma etapa que devemos entrar e continuar crescendo. Então, já quero chamar a sua atenção, você que acabou de casar, assim, pronto, agora casei e tudo está estabelecido e agora é só curtir. Não, na verdade é como se você estivesse entrando dentro de uma casa vazia e que você, pronto, agora que começa construir, colocar os nossos móveis, durante essa mudança continuar limpando. Então, o casamento é uma construção. O relacionamento, qualquer que seja, ele é uma construção e requer de nós que a motivação correta, que é o amor a Deus, e a execução correta, que é continuar crescendo para o louvor da glória de Deus. Então, o primeiro princípio que vemos aqui é
devemos crescer continuamente. E esse crescimento tem a sua centralidade em Cristo Jesus. Então, muitas pessoas elas entram no casamento ou em qualquer relacionamento e querem conhecer o outro, querem conhecer o cenário, querem conhecer a nova cidade, querem aprender sobre finanças, querem aprender sobre criação de filhos. E eu quero dizer, tudo isso é importante, mas a centralidade do conhecimento deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o cabeça, né, dessa relação. Eu comento sim, sempre, todo casal que casa e não tem um referencial físico, materializado, no qual temos, que é Jesus Cristo, ele já nasce com data de validade. Vemos aí tantos matrimônios que duram aí 3 meses, 4 meses, com pessoas extremamente cultas, que têm muito conhecimento, mas esse conhecimento não está ancorado em Cristo. Ou seja, não tem amor e não tem a motivação correta, nem a atitude correta, que é crescer em Cristo Jesus, como vemos aqui. Tá certo? Entendendo isso, que ao entrar no matrimônio, devemos continuar crescendo em Cristo Jesus. E aí, como eu devo criar os meus filhos à luz de Cristo? Como eu devo organizar minhas finanças à luz de Cristo? Como eu devo me relacionar com a minha esposa à luz de Cristo? Tudo em relação a Cristo. O que é verdadeiramente amor à luz de Cristo? Quando estabeleço isso, eu dou já um salto de qualidade nas minhas relações. Não estou dizendo que você não terá problemas. Na verdade, eu estou dizendo que há um local onde você vai procurar soluções, bem como encontrar contentamento apesar da adversidade. Mas dando continuidade, vamos perceber um outro princípio. Dele, Cristo, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo. Aqui está um outro princípio que eu queria também destacar com vocês, que é juntando e unido pelo auxílio de todas as juntas. O que é que significa isso, pastor? A construção aqui do grego nos dá uma ideia da construção de um edifício. Então, onde eu tenho diferentes materiais, e na medida que eu construo esse edifício usando diferentes materiais, ele cresce de uma forma robusta e ao mesmo tempo bela. E quando eu olho no final aquela apresentação bem ajustada, bem elaborada, eu exalto a beleza do conjunto. Aqui temos um princípio magnífico. Devemos crescer em Cristo no relacionamento e procurar o nosso desenvolvimento pessoal e do casal, mas devemos entender que cada indivíduo tem a sua personalidade, que cada um se expressa individualmente de uma maneira única. Devemos respeitar essa individualidade e nessa individualidade e diversidade encontrar soluções em Cristo. Por isso, se você for uma pessoa hiperativa e o outro um pouco mais calmo, o que faz o casamento se tornar duradouro? É quando essas personalidades, esses caráteres, eles se unem numa liga, se unem numa relação de amor que é o próprio Cristo. Então, quando perguntam para muitas pessoas qual é o segredo de um casamento abençoado, duradouro e cheio de contentamento apesar das diversidades, é que essas personalidades estão unidas por Cristo. Nisso eu encontro beleza. Então, não é a mulher querendo ser homem, nem o homem querendo ser mulher. Na verdade, é o homem provedor, líder, diante de uma mulher sábia, e
E essa junção, homens fortes, mulheres sábias, cria um ambiente de filhos protegidos e a família toda cresce para o louvor da glória de Deus. Então, é por isso que devemos incentivar o nosso cônjuge a que ele cresça. Há uma máxima até do mundo corporativo que se você anda em sociedade, você vai andar no nível do mais lento. No casamento não é algo tão diferente. Apesar da espiritualidade do casal ser individual, a família como um todo acaba caminhando na mesma velocidade do cônjuge mais lento. O que eu quero te chamar a atenção em relação a isso? Você não é para entrar agora dentro do seu quarto e desenvolver uma espiritualidade à parte da sua esposa. Ou você, esposa, se isolar nos cultos de oração e desenvolver uma espiritualidade à parte do seu esposo. Não. Devemos ser chamados individualmente diante de Deus? Sim. Mas esse chamado deve nos provocar a ir ao encontro do nosso cônjuge, para que possamos crescer juntos. Ao longo do próprio livro de Efésios, vamos perceber que o homem foi chamado por Deus para edificar a esposa, assim como Cristo edifica a igreja. Veja que o chamado é amar a Deus sobre todas as coisas, mas o próximo como a nós mesmos. E isso já parte de como você se relaciona com o seu cônjuge. Então, amados irmãos, preste bem atenção e leve a sério. Os princípios que abordamos aqui no texto, que você pode perceber, é o seguinte: a nossa motivação é o amor. Então, todos aqueles que devem mudar a sua postura não é para ter mais sexo, para ter mais recursos financeiros, para ter mais reconhecimento. Não. Eu já devo me entregar na busca por Cristo por amor. Porque Ele me amou, eu devo responder em obediência. E como eu respondo isso? Crescendo. E vimos que esse crescimento não é algo pontual, mas sim constante. Em quem? Em Cristo. O cristão, ele fala do passado, mas ele vive o presente, projetando o seu futuro glorioso em Cristo Jesus. Diante dessa promessa em Cristo, devemos entender que somos ligados em Cristo, mas mantemos a nossa individualidade. O texto anterior de Efésios já nos vai abordar que Deus nos chama uns para presbíteros, outros para apóstolos e mestres. Ele vai dando vocações distintas, mas não a parte do todo. Pois só quando cada um exerce a sua função, e aqui eu quero chamar novamente a sua atenção, quando cada um exerce a sua função, é que todo corpo cresce. Veja como isso é desafiador. Ou seja, muitas vezes nós não temos uma mulher que ainda desenvolveu todo o seu potencial porque você, homem, não cresceu na parte que lhe cabe. Da mesma forma, não temos um homem com todo o seu potencial porque a sua esposa não cresceu na parte que lhe cabe. Porque é na medida que cada um cresce, exercendo a sua função, é que o edifício se edifica em Cristo Jesus. Veja que coisa maravilhosa, amados irmãos. Deus nos chama para uma caminhada conjunta. Ele não morreu por mim, Ele morreu por nós, pelo seu povo. A caminhada é comunitária. Ao longo de toda a Escritura, você vai ver dentro do original o emprego sempre da terceira pessoa do plural. Ou seja, sempre a primeira pessoa do plural. A ideia é que somos nós ou vós, né? Bem, diante disso, amados irmãos, qual é o ensinamento que aprendemos de tudo isso? Você pode estar começando o casamento agora, já passou mais de 5 anos no casamento e está vivendo um grande desafio, uma crise matrimonial. Eu quero dizer para você que não pare de orar, não pare de buscar o Senhor. E se você não estava fazendo isso e procurando soluções em muitas coisas, eu quero dizer que, primeiro, você deve amar o seu cônjuge, porque Cristo te amou.
A motivação para continuar crescendo vem do amor de Deus por nós. À medida que eu amo ao Senhor, eu devo refletir esse amor crescendo. Esse amor está apontado para Cristo e esse crescimento está apontado para Cristo, respeitando a individualidade de cada um, juntas, né? Ajuntando unidos pelo auxílio de todas as juntas. E percebe que à medida que cada um exerce a sua função, mas tudo apontando para Cristo. Por amor de Cristo, cresçamos em Cristo, juntos, unidos em Cristo, realizando a função de cada um em Cristo Jesus. Amados irmãos, isso nos traz contentamento. Não espere pelo outro, entregue tudo aquilo que você já pode dar por causa de Cristo. E na medida que você se entrega, aquela parte que falta no seu cônjuge será preenchida pela sua entrega. E na medida que caminhamos, devemos agora escutar o outro como Cristo nos escutaria. Devemos perdoar o outro como Cristo nos perdoou. Devemos servir ao outro como Cristo nos serviu. Devemos realmente exercer a nossa função dentro do matrimônio para espelhar Cristo em nossos lares, cuidando dos nossos filhos. É bem interessante que uma das maiores crises que já enfrentei no casamento é quando eu achei que tinha encontrado tudo. Eu já estava numa casa, eu tinha uma esposa, um emprego estabilizado e achava e agora? Quando perdemos o foco do nosso crescimento de Cristo Jesus, isso nos leva a uma crise profunda. Quando olhamos a nossa individualidade e não encontramos Cristo, entramos numa crise profunda. Ou seja, muitas pessoas entram numa crise no matrimônio, não é por ausência, não é porque está cheio de problemas, mas muitas vezes por ausência de propósito, ausência de amor, ausência de conhecer quem é Jesus, ausência de exercer a sua função. É bem interessante, desafio você que, por exemplo, eu tenho alguém que tem um marido que é médico, uma esposa que é juíza. São vidas de mundo completamente diferentes. Muitas pessoas casam por causa do entretenimento. Você sabia disso? E quando casam, a vida de cada um muda e o entretenimento muda. E cada um vai para um lado. E cada um procura crescer na sua carreira. E quando menos espera, passados 5 anos, um olha para o outro e diz assim, poxa... Um olha para o outro e diz assim, poxa, eu acho que você seria feliz sem a minha companhia. É verdade. Se o casal não tem um elemento, um exemplo como Cristo Jesus, ele está fadado ao fracasso. Eu casei com Thalita, minha esposa, Thalita Epitácio, e nós nos encontramos muito jovens, ainda adolescentes. Eu, quando comecei a namorar, eu tinha 18 e ela 15 anos. Eu só encontrava ela uma vez a cada 15 dias por 1h30. Mas isso era maravilhoso. Mas uma coisa eu gostaria de compartilhar com você. Eu tenho 3 anos de diferença em relação à minha esposa, Thalita. E quando ela estava no colegial, eu já estava com 21 anos, ela com 18. Então, as suas aspirações e desejos eram qual era o curso do vestibular. Eu, com 21, já era um militar, um soldado. E a conversa dentro do quartel era outra, e o mundo era outro, e a carreira era outra. Veja, tínhamos mundos completamente diferentes. Mas o que nos unia é que tanto ela como eu participávamos de eventos evangelísticos e dentro da igreja em trabalhos comunitários. Nesse ambiente eu tinha o privilégio de perceber a sua devoção em relação às coisas de Deus, a sua atenção, sua vontade de entregar o perfeito, o melhor. Ela tinha a possibilidade de olhar em mim uma liderança, alguém que queria realmente agradar o coração de Deus. E apesar de mundos tão diferentes, crescíamos em Cristo Jesus. Apesar de mundos tão diferentes, tínhamos funções diferentes até dentro
do evangelismo, mas porque olhávamos para Cristo, nós percebemos que tanto que um e o outro mudava a cada dia aos olhos de Cristo. E eu vou dizer para você, como foi bom crescer ao lado da minha esposa e perceber que ela olhava para Cristo assim como eu olhava para Cristo. Nossa vida passou por vários desafios, mas o olhar para Cristo é que fez toda a diferença. Sua vida pode estar num turbilhão de ideias, ou ausência delas. Mas uma coisa eu te peço, volte para Cristo. Suas motivações seja Cristo, o seu crescimento seja Cristo, a sua individualidade seja respeitada, mas aos olhos de Cristo. Assim, cada um exercendo a sua função para a glória de Cristo. Percebe, amados irmãos, que o centro de tudo isso é Ele? Com esses princípios, não tem como a gente não já ter um ponto de partida para a mudança do nosso próprio relacionamento. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos desperte para um relacionamento à luz de Cristo. Que você perceba que o casamento não é um fim em si mesmo, mas é o início de uma grande jornada. Ore pelo seu cônjuge para que Deus desperte, para que ele possa estar em momentos assim. Eu agradeço a Deus pela sua audiência e por esse bate-papo, porque aqui você aprende novamente que não está sozinho, uma caminhada é comunitária, ela é conjunta. Você pode estar no lugar mais distante desse Brasil ou desse mundo, mas você não está sozinho. O Senhor habita em nós. Temos o seu Filho e o Espírito Santo selou essa garantia em nossos corações. Por isso eu quero orar por você. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo privilégio, ó Deus, de ser lembrado que devemos ter toda a nossa motivação no amor de Cristo. Pai, muito obrigado por sermos desafiados a não ficarmos parados, mas continuarmos crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, muito obrigado que apesar da multiforma de Deus se revelar, da diversidade de personalidades, o Senhor usa essa distribuição de dons para o louvor da Tua glória. Que cada um assuma a responsabilidade e função no corpo, para que todo o corpo, ó Deus, seja beneficiado, pois o Senhor é o cabeça. O Senhor é a nossa cosmovisão, o Senhor é a nossa motivação, o Senhor é que esclarece o nosso planejamento. Pai, acalma o coração dessa jovem, desse jovem, acalma o coração desse casal, que eles compreendam que eles não estão sozinhos. Em nome de Jesus oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, queridos, estamos chegando no final e foi muito bom ter você aqui conosco. E se esse vídeo te abençoou, coloca aqui nos comentários, escreve aqui no nosso canal, dá o seu like, compartilha, diz assim, olha, pensei em você quando ouvir esse vídeo, para que mais pessoas sejam alcançadas pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos continuar crescendo no cabeça que é Cristo, edificados em Cristo, como um corpo diverso, mas fortalecidos nele, para o louvor da glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo.